Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Pod SE. Estamos aqui para discutir justamente as principais tendências e novidades na indústria no Brasil e no mundo. É isso aí, Gi. A gente está conectado e de ouvido aberto a tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, do ponto de vista de tecnologia. E hoje a gente vai ouvir um pouco mais e discutir um pouco mais sobre isso, né? Eu sou o Bruno de Clemente, eu sou gerente de engenharia de aplicações na Schneider Electric. E eu sou Giovana, sou especialista em marketing aqui na Schneider e hoje a gente está aqui no 4º episódio do Pod SE para falar justamente sobre serviços digitais na era da IoT. E sobre esse tema, é claro que a gente tem que trazer especialistas para falar um pouco sobre a IoT, digitalização e serviços digitais, né? Cláudia, Vitor, sejam muito bem-vindos. A Cláudia hoje como a diretora da nossa área de serviços na Schneider. O Vitor, o nosso responsável pelo canal e marketing, né, na área de serviços. Sejam bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade para falar um pouquinho com a gente. Obrigada, Bruno. Obrigada, Gia. É um prazer estar aqui com vocês. E mais, né? Obrigada pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho, né, dos serviços digitais, enfim, do que a gente tem para oferecer, como é que está toda essa transformação digital. Isso aí, vamos desmistificar um pouquinho esse mundo da tecnologia, da inovação, trazer um pouquinho aí de conceitos e soluções e de uma forma legal aí que todo mundo consiga sentir e entender um pouquinho do que se trata. Perfeito, gente. E para começar esquentando os tambores, qual que é a diferença entre IoT e IIoT? Vamos lá. Primeiro a letra I, né? Antes de mais nada, um tem um I a mais do que o outro. Não, falando sério. O IoT é a internet das coisas, né? Então, basicamente, é todos os dispositivos conectados, tá? Dentro de uma tecnologia, para que a gente tenha toda essa informação fluindo. E o IIoT é uma parte do IoT que ela é dedicada para o segmento industrial. Ou seja, o IoT está muito mais voltado para as pessoas, né? Para o usuário final, para as pessoas que têm ali uma interação direta com os dispositivos. E o IIoT está muito mais voltado para os processos industriais. Perfeito. É isso aí. Eu acho que só complementando um pouquinho, quando a gente fala de IoT, eu acho que é importante trazer para a galera que está assistindo que não só se trata do dispositivo que comunica com alguma coisa. Uhum. Que é muito comum, gente. E é engraçado, como eu converso muito com as pessoas sobre isso, que o pessoal ouve IoT, automaticamente pensa num botãozinho ou num equipamentozinho comunicando sem fio com algo. Na prática, não se trata basicamente disso. Se trata muito mais de como a tecnologia se interage ao dia a dia. Seja das pessoas, seja dos processos, sejam dos prédios, das indústrias, de qualquer lugar. Então, essas subdivisões do mundo IoT, ela é muito importante para definir qual vai ser o caminho da inovação e o que ela busca em termos de eficiência, inovação e etc. Então, essa ligação entre o equipamento, a tecnologia, as pessoas e o contexto é fundamental para entender o que é o mundo do IoT. Muito bom. E assim, pessoal, falando um pouco de engenharia, né, um pouco mais da área que eu lido um pouco com uma tendência no mercado que é, assim, muita dúvida, né, sobre a área de serviços, sobre a digitalização, como é que isso se aplica. Ajuda a gente a entender um pouquinho, Cláudia, para o nosso colega que está aí, o projetista, para os nossos usuários finais, nossos parceiros, que querem entender um pouco do que é essa área de serviço na digitalização. Qual é o benefício? Como que eles fazem isso acontecer realmente? Bom, é um assunto super amplo, né, Bruno? Antes de mais nada. Então, assim, primeiro, eu acho que tem toda uma mudança de mindset mesmo. Antigamente, a gente tinha muito essa coisa do visual, a operação no visual, a realização de serviços muito ali no palpável, né? Então, você tem, vou dar um exemplo aqui, um painel elétrico. Então, para você olhar o status que está o painel, se ele está funcional, se ele não está, se ele está com o disjuntor aberto, fechado, etc., você sempre o operador ia muito próximo a esse equipamento. Hoje em dia, a gente consegue, com a digitalização dos serviços, captar esses dados, fazer uma análise, enfim, e até operar. Então, primeiro é a questão de confiar que isso vai funcionar, né? Sair daquela coisa muito mecânica de antigamente e ver que essa parte digital, efetivamente, ela é confiável. Tá? Então, uma primeira barreira, eu diria que é essa quebra de paradigmas e é uma mudança de mindset que vem acontecendo ao longo do tempo. E, claro, com o advento da pandemia, a gente teve uma aceleração infinita nesse aspecto. Então, falando especificamente de serviços digitais, é tudo aquilo que a gente pode captar de dados, fazer análise, fazer intervenção, gerar eficiência, enfim, realmente trabalhar de uma forma
remota, híbrida, eu diria, né? Remota, pessoal ali, com tudo isso. O que mais, Vitor? Eu só adicionaria uma palavra, predição. Eu acho que isso é fundamental quando a gente fala de tecnologia e onde você ganha na tecnologia. Porque é muito bonito a gente falar da tecnologia e todo mundo fala sobre tecnologia. Mas onde ela entra efetivamente no resultado, na aplicação. Porque vamos imaginar assim, né? A Cláudia falou muito bem. Coleta de dados, resposta de dados, envio de informação, trago informação para lá, para cá. O que isso me traz no final do dia? Vou dar um cenário, por exemplo, né? A palavra predição. Então, se eu consigo ter as informações do equipamento, eu sei o perfil de utilização daquele equipamento, eu sei como ele é aplicado, eu sei o perfil de como ele funciona, eu consigo começar a traçar tendências. Por que as tendências são importantes? Porque elas me ajudam a prevenir falhas. Então, se eu tenho um desafio dentro da minha indústria, dentro do meu prédio, dentro do segmento que for, que você está aplicando uma tecnologia, que você tem que ter uma melhoria em termos de eficiência ou qualquer cenário de aplicação de uma solução, é importante que você saiba para onde você está indo. Onde você tem a ganhar com aquela aplicação. E se você começa a prever cenários, você começa a prever onde você pode investir, onde você tem mais a ganhar, onde você vai ter um resultado mais rápido, ou talvez um maior prazo, mas um maior resultado também. E aí você começa a fazer esses cruzamentos, que é onde a tecnologia faz sentido. Que é onde você explica para qualquer pessoa, olha, aqui você vai prevenir a falha desse equipamento. E se esse equipamento para num processo, ele desliga uma planta inteira. Então, opa, eu não posso ser uma surpresa em relação àquele produto. Então, a predição era o único ponto que eu queria adicionar, porque a predição, eu diria que é a cereja do bolo de tudo que vem com esse nível de dados, informação, conexão e tecnologia aplicada aos equipamentos. Perfeito. Acho que essa tríade, né, que você comenta entre tecnologia, contexto e pessoas, que faz essa predição ser efetiva, né? Então, você depende das análises, você depende do suporte que você pode extrair, né, com essa tecnologia, para trazer essa aplicação, essa predição e essa efetividade, né? Que é alguma coisa que a gente preza muito na Schneider quando a gente pensa no negócio dos nossos parceiros e no nosso próprio negócio também, né? Como ser efetivo, ter uma boa gestão. E aí, eu acho que eu vou puxar um gancho, na verdade, mais para contexto, né? Já que a gente está falando dessa tríade de pessoas, tecnologia e contexto, acho que eu vou dar um enfoque um pouquinho maior agora para esse pilar, para entender como os serviços digitais no Brasil. Eles já são disseminados? Eles estão difundidos? Em qual que é o estágio que nós temos aqui no Brasil hoje sobre serviços digitais? Vamos lá, eu diria que serviços digitais é uma tendência muito forte no mercado brasileiro hoje. Existe um interesse, como a Cláudia falou, houve uma aceleração muito grande, principalmente no período de pandemia. Então, o que as empresas estavam pensando em investir em 10 anos, em 5, 10, 15 anos, uma mudança no processo, na operação, com a pandemia isso virou 2 anos. E aí você imagina, né? Você trouxe um universo de inovação num curto período de tempo, onde você trouxe a tecnologia, você trouxe esse mundo, e agora você tem uma galera, pessoas que talvez não estavam tão preparadas para atuar com aquilo tudo. Então, hoje existem 2 desafios. Né? A tecnologia, a aplicação da tecnologia, o desenvolvimento daquela tecnologia, mas muito mais do que isso, como que as pessoas se adaptam a esse universo para entregar eficiência no final do dia. Então, assim, se eu fosse falar sobre o mercado brasileiro, existe uma aceitação, existe um total interesse, existe um caminho nesse sentido, mas ainda tem um longo pedaço a se trilhar, que é como eu preparo todo esse ecossistema para que todos estejam prontos a tirar o melhor daquela tecnologia e não fazer inovação por inovação. E a inovação por inovação é um ponto que precisa ser atuado numa melhoria, num resultado. Né? Porque se você faz, vou inovar só para ficar bonito que eu inovei, não é algo que fica sustentável. Então, quando você inova buscando um objetivo, buscando um resultado e medindo, e a medição é muito importante, você começa a traçar essa trilha, que aí sim é muito mais fácil de ser absorvido por todo o mercado. Tá certo. Eu tava pensando aqui, né? Existe uma demanda muito grande no mundo, um apelo muito grande a respeito da sustentabilidade, né? E eu entendo, e não dá para fugir desse tema, em dizer que toda essa digitalização, toda essa área de serviços, ela aplica diretamente, né? No tema sustentabilidade nas indústrias. E aí, é correto eu criar um paralelo ou até um cruzamento entre... Quando a gente vai falar sobre um projeto, um desenvolvimento de projeto, existe um investimento lá na compra dos materiais, né, o tal do CAPEX,
e isso se reflete numa operação. Dá para a gente encapsular tudo isso e, de repente, até dizer que um investimento, inclusive em sustentabilidade, na área de serviços, vai me beneficiar a operação em detrimento do investimento de projeto? Dá para ter essa... Bruno, dá. E assim, eu acho que o assunto, né, o tema serviço, sustentabilidade, digitalização é um negócio que não tem muito como você separar mais, tá? É uma coisa que já está completamente integrada. Então, para você ter uma ideia, eu estava lendo outro dia, pesquisas apontam que hoje 40% mais ou menos das pessoas mudam sua decisão de compra em função de um produto ou de um serviço, se ele tem ou não tem sustentabilidade. Então, sustentabilidade deixou de ser aquela coisa fancy, aquela coisa, né? Eu sou sustentável, um slogan, realmente, para ser algo efetivo. As pessoas, negócio, né? É um business, né? É um business. Tá? Então, as pessoas estão preocupadas com o planeta e as indústrias precisam se preocupar porque isso faz parte hoje da imagem delas e de como elas vão se manter e manter o meio ambiente, o planeta. Afinal de contas, a gente só tem esse planeta, né? Não tem um planeta B. É nossa casa, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, falando de serviços digitais, por exemplo, uma gestão de energia, tá? De demanda de energia. Como é que eu posso usar isso? Desperdício de energia é um negócio muito sério. Então, se você consegue fazer uma gestão, seja pela concessionária, seja aí usando sistemas mais complexos como a DMS, etc., ou dentro da sua própria indústria, tá? De como você faz essa gestão de energia, quais são os seus horários de pico, quais são as suas áreas mais críticas, o que não pode parar de maneira nenhuma. Você evita esse desperdício e você direciona as cargas de acordo com a sua necessidade. Uma outra coisa que eu acho que é muito bacana a gente falar, ciclo de vida dos equipamentos. Né? O Vitor trouxe aqui o tema da predição, da prevenção em si e da gente conseguir fazer toda uma análise preditiva. Se você consegue acompanhar todo o ciclo de vida dos teus equipamentos, dos teus sistemas, e você tem ali uma manutenção adequada, etc., além de você prolongar, né, a vida útil de todo esse sistema como um todo, você ainda consegue entrar aí um pouco, né, no OPEX, de fazer uma adequação, de fazer uma modernização, um retrofit, e eventualmente você não precisa fazer a troca inteira de todo um sistema, mas não, você troca algumas peças, alguns componentes, e você ganha uma vida útil muito maior, né? E mais, tem um negócio muito legal de dizer, que eu não posso deixar de dizer, inclusive está no nosso site da Schneider. Um painel elétrico, hoje, ele é 98% reciclável. Ou seja, mesmo ao fim da vida útil dos equipamentos, é possível com que a gente faça uma reciclagem, tá? Adequada para que a gente consiga reutilizar de alguma maneira os equipamentos e os sistemas. Então, não tem como não atrelar sustentabilidade, serviço, a era digital. Hoje é realmente um bolo que está completamente integrado. Faz parte do negócio a gente considerar tudo isso. Faz, né? Sem dúvida. Perfeito. Legal. Eu vou resgatar aqui um pouquinho, então, o que a gente estava falando no comecinho sobre IoT, né? Indústrias, e pegando um pouco desse gancho com a sustentabilidade. Existe algum setor industrial que se destaca hoje na aplicação da IoT, né? E sustentabilidade? Existe algum segmento que atua, que vem atuando, que vem liderando essa transformação, que está na ponta dessa discussão? Eu diria que cada segmento tem o seu momento, né? Eu diria que cada segmento está num momento de inovação. Isso significa que existe segmento que inova mais que o outro? Depende muito da forma como você está analisando. Vou trazer alguns exemplos, né? Quando você pega a indústria, por exemplo, de alimentos e bebidas. É uma indústria que está olhando bastante, por exemplo, para a inovação dentro do processo. Para que você tenha uma maior eficiência dentro do processo, para que você tenha maior segurança dentro daquele processo e para que você tenha, obviamente, mais resultados e etc. Então, você tem a indústria olhando muito mais para a eficiência e para os resultados. Você pega, por exemplo, o segmento que a gente chama de building, né? Os prédios, hospitais, hotéis e etc. Esse segmento está olhando muito mais para não somente a eficiência, mas também para o conforto. Então, o quanto é confortável para uma pessoa ter uma estadia naquele hotel. O quanto é confortável para uma pessoa ter aquela estadia dentro... No hospital não é sempre que você vai ter uma boa situação, mas é óbvio que quanto melhor for o ambiente onde você está inserido, melhor vai ser a sua experiência dentro daquele local. Então, cada segmento tem esse momento de inovação. O que é importante, né? Por exemplo, hoje a Schneider analisa o momento de cada um desses segmentos para entender qual que é a melhor solução.
Porque vai ter empresa, vai ter indústria que vai estar no momento de, como a Cláudia falou, inovar nos produtos. Então, eu tenho um produto muito antigo, que ele não tem nem comunicação, ele não fala com nada, ele não fala com ninguém. Então, às vezes, eu preciso começar naquele produto, atualizando aquele equipamento, conectando ele a uma rede. Isso é uma inovação. Mesmo que seja um primeiro passo, é uma inovação extremamente importante. Você tem indústrias, já tem tudo conectado, eles já estão pensando em cruzamento de dados para análise preditiva com conexão com realidade aumentada. Tudo bem. Então, vai do momento de cada empresa. O que é importante, e é um recado para a indústria como um todo e para todos os segmentos, é sempre olhar a inovação de acordo com a sua necessidade. Então, onde eu quero melhorar o meu processo? Onde eu quero atuar dentro da minha empresa? E aí você tem a Schneider como um parceiro dessas empresas para ajudar nessas melhorias, independente do momento onde eles estão. Então, esse é o papel que a Schneider hoje trabalha muito no mercado. Então, se o cliente precisa de uma inovação em termos de sustentabilidade, ele quer ter mais eficiência energética, por exemplo, na planta dele, é uma atuação que a gente pode fazer. Ele precisa de conexão de equipamentos, a gente pode atuar. Então, desde uma etapa de uma consultoria até no final da vida útil, como a Cláudia falou, de uma renovação, um retrofit, em todas essas etapas a gente vai conseguir trabalhar e ajudar os nossos clientes. Vitão, falando um pouco mais sobre a Schneider, né? Vamos lá. O que a gente tem aí para oferecer. Vem muito forte na minha cabeça o nosso conceito de ecossistema integrado, né? O que a gente tem de solução do início ao fim, desde a conexão dos produtos até a gestão de todo um processo, de toda uma planta, que é o EcoStruxure, né? Falando sobre isso, pensando em solução, o que é que a gente efetivamente tem de solução, pensando em todo esse ecossistema? É legal desmistificar, porque quando a gente fala de EcoStruxure, a gente não está falando do produto EcoStruxure, a gente está falando desse conceito solução integrada. Então, você falou muito sobre controle de eficiência energética, gêmeo digital, realidade aumentada, tudo isso faz parte, né? Consegue falar um pouquinho sobre o que é que se aplica em cada coisa? Até a parte de treinamentos, que eu achei que é bem legal a gente conseguir fazer alguns treinamentos remotos e tal. Se puder. Claro, vamos lá. Eu acho que é muito legal. Eu até me empolgo de falar sobre isso. Deixa eu até me arrumar na cadeira aqui, porque eu gosto de falar sobre isso. Mas vamos lá. EcoStruxure, né? Nome difícil. Galera que tá assistindo a gente, às vezes você não sabe falar muito bem EcoStruxure. Vamos falar de um ecossistema. Vamos falar de um ecossistema. Vamos falar de um universo controlado. O que seria esse universo controlado? A gente chama de EcoStruxure. Na prática é um pouco do que eu falei agora há pouco. Entender o momento, entender a necessidade e criar, adaptar, implementar um nível de tecnologia que atenda àquela demanda. Como você falou, Brunão, isso entram diversos níveis de tecnologia. Vai desde um equipamento, um produtinho que eu fui lá, conectei e ele começou a medir. Medição, gente, é fundamental. É fundamental. Se você não mede, como é que você atua? Se você não sabe o que está acontecendo, o que você vai melhorar? Então, ter a informação é fundamental. Então, vamos olhar para o mundo do EcoStruxure. Ele começa numa camada mais básica, de equipamentos conectados. Ele vai para uma camada intermediária de softwares e ferramentas que você consegue otimizar o seu processo. E ele vai para uma camada final, que são o que a gente chama de advisors, conselheiros, vamos colocar assim, que é a gente analisar informações, entender cenários e, a partir daí, entregar possíveis melhorias para que o cliente tenha maior eficiência. É inteligência artificial, né? É isso. Simples. É isso. E você usou a palavra treinamento, Brunão. Treinamento é fundamental. Como eu falei, inovação, tecnologia, e para a galera que está assistindo a gente, né? Eu sei que tem gente que, pessoal que já é da indústria, já é da engenharia, tem pessoal que está estudando, quer vir para o mercado de trabalho e, pensa em tecnologia, só sai querendo falar de protocolo de comunicação, Ethernet. Cara, é muito mais as pessoas. Você pode ter a maior inovação do mundo, você pode ter a melhor tecnologia do mundo. Se a pessoa não sabe utilizar, se ela não sabe para que serve, é um peso de papel. É um peso de papel. Então, quando a gente tem esse universo de EcoStruxure e a gente traduz isso para o mercado em termos de tecnologias que eles usam no dia a dia, e diversos dos nossos clientes usam produtos e soluções que fazem parte do EcoStruxure, e só quando a gente fala ele nota, porque o EcoStruxure está envolvido em todo o processo dele. Então, vai desde um treinamento, que é para eu capacitar um operador. Gente, será que é o melhor cenário eu colocar um operador já botando a mão num painel numa primeira capacitação dele? Imagina, ele tá treinando ali num painel. E ele, na hora do treinamento, ele aperta o botão errado, desliga ali um hospital, por exemplo. Imagina o que pode acontecer. Então, você, por exemplo, que é um ambiente digital, onde você prepara esse operador, você criar um cenário, um software onde você simula situações para ele.
preparar um ambiente onde ele se sente seguro para atuar, você muda até a forma como a pessoa aprende. Ele é permitido errar, né? Ali o impacto do erro é muito mais controlado. Então, eu acho que é um ganho no treinamento, assim, absurdo. Eu acho que vale a pena até... É legal quando a gente fala sobre conceitos, sobre assuntos e coloca um exemplo para deixar. Vale a pena ressaltar, a gente tem um parceiro, fabricante de máquinas, que usando as nossas tecnologias de serviço na época de pandemia, né, bem o momento caótico lá, colocou uma planta para rodar usando as nossas ferramentas de acesso remoto. Então, isso acho que dá para resumir um pouquinho, né? Que estando dentro do ambiente dele, da empresa, ele conseguiu acessar remotamente a máquina, fez a correção de parâmetros que era necessária e colocou a planta para rodar. Essa é a ideia, né? Isso é o EcoStruxure, o sistema conectado. É o EcoStruxure na prática. Né? Você trouxe um exemplo escrito do que é o EcoStruxure. É essa transformação. E essa transformação passa por diversas etapas. Muito bom. Legal, obrigado. Bom, e acho que pensando assim, vamos voltar um pouquinho para a sustentabilidade? Acho que é super importante, como vocês comentaram, né? Entender o momento de cada um, entender o momento de como aplicar, como capacitar, como criar um contexto que aquela aplicação, aquela tecnologia faça sentido para as pessoas, para quem está operando, mas o conceito da sustentabilidade, né? Quais que são os desafios e quais que são algumas travas que a gente tem hoje, né? Acho que a principal pergunta é quais que são os desafios que a gente tem para ter esse conceito cada vez mais disseminado. Você falou, Cláudia, de que já é uma necessidade, que as empresas e as indústrias, elas enxergam a sustentabilidade como uma troca, exato, como uma moeda de valor ali, né, para trocar e conversar e gerar essa discussão, mas qual que são as entraves que a gente tem hoje, né, para isso ser cada vez mais disseminado? Bom, eu acho, Gi, que assim, tem alguns investimentos talvez iniciais que são necessários, tá? Quando a gente fala da sustentabilidade e tudo mais, olhar pelo que prisma da sustentabilidade. Primeiro, um negócio em si precisa ser sustentável. Como é que ele é sustentável ao longo do tempo? Né? Os seus processos, exato. As suas cadeias. Então, se você fala de toda uma planta, como é que eu mantenho aquela planta sustentável ao longo do tempo? E aí não estou falando de meio ambiente puramente, tá? De sustentabilidade no sentido de meio ambiente e tudo mais. Mas como é que eu faço essa planta ser sustentável? Como é que ao longo dos anos... Ela se sustenta, ela se mantém, ela continua operativa, eficiente, com uma segurança operacional legal. Então, assim... Eu tenho que fazer todo um serviço ali, toda uma manutenção, toda uma análise de todo o processo para que isso seja sustentável ao longo do tempo. Claro que isso requer investimentos, né? Não adianta você comprar um carro, né? Só colocar gasolina e sair andando com ele, né? Ele precisa de manutenção, você precisa calibrar os pneus, você precisa trocar o óleo. Então, assim, você precisa cuidar do seu ativo. Perfeito. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, eu acho que começa por aí. Né? A gente tem que entender que sustentabilidade não é só o meio ambiente, o ecossistema e tudo mais. Não. Como é que eu estou inserido? Como é que é a sustentabilidade no meu processo? Tá? E aí, sim, você transcende e aí você vê o impacto que o teu negócio, a tua indústria, a tua empresa causa no meio ambiente. Né? Como é que eu posso minimizar isso? Como é que eu consigo... fazendo toda essa sustentabilidade da minha companhia, não impactar no meio ambiente e ainda trazer valor para a minha empresa. Então, eu acho que tem toda essa trilha, que ela não começa só a hora que a gente olha o meio ambiente, o rio, a floresta, enfim, que é o que normalmente vem à nossa cabeça de imediato. Mas vamos olhar para dentro, né? Como é que eu começo o negócio? Né? Perfeito. Eu adorei esse exemplo porque, se você parar para pensar... trazendo uma maneira mais lúdica, o próprio carro, né? Exato. O grande impacto, ok, o consumo de gás carbônico e tudo mais. Mas se você faz uma manutenção, se você aplica ali um serviço correto, pneu calibrado, o catalisador em dia, esse tipo de coisa, o próprio consumo vai ser menor. Se a gente fizer um paralelo na indústria, né? Então a eficiência energética, sob controle, a gente já vai contribuindo. E aí, ao longo do tempo, com a tecnologia que vem vindo, essa substituição por renováveis, esse tipo de coisa, ela é natural, né?
Então, você vai acabar atingindo até os selos green e tal, através disso. Vem um exemplo muito claro, Brunão, do IoT nesse universo. Porque você percebe que agora os carros cada vez vêm com mais sensores e eles vão te avisando as coisas no painel. Sim. Olha, o teu pneu, a forma como você está dirigindo, você está desgastando muito o seu pneu. Então, você vai ter que trocar o seu pneu daqui a pouco. Aí eu acho ótimo. É a aplicação. Seu pneu direito, frontal, está calibrado, precisa calibrar. Apita lá, eu já acho ótimo, para no posto. E por que a gente não traz esse conceito para o mundo da indústria? É o que a gente está fazendo. É trazer esse conceito de analisar, coletar informações, entender o momento do equipamento e propor melhorias. Propor prevenção, propor manutenção, propor atuação. Então, trazer esse teu exemplo para o mundo do painel, para o pessoal que está assistindo a gente, que monta painel, mexe em equipamento, instala produto, eletricistas que assistem muitos conteúdos da Schneider, cara, a gente consegue trazer esse mesmo nível de inovação para o nosso universo. E é fundamental a gente fazer esses paralelos que fica mais fácil da galera entender, né? Ô, Vitor, seguindo nessa linha, então, o que você traz mais para a gente para contribuir? Eu acho que eu só queria comentar, Brunão, porque quando a gente fala de inovação, serviços digitais, eu vejo hoje um certo receio de algumas indústrias, principalmente quando se fala sobre internet. Quando se fala sobre internet, sempre meu Deus, internet, não vai botar internet na minha planta, não vai botar internet nos meus equipamentos. E a gente enfrentou essa mesma resistência alguns anos atrás, quando se falou sobre conectar equipamentos a uma rede local. Também era, meu Deus, que pesadelo, vou passar um cabo de rede por esse equipamento, conectar, não vai acontecer. E questões de cibersegurança. Porque muitas questões de cibersegurança. E isso foi vencido ao longo do tempo porque se provou como as tecnologias e as soluções trazem eficiência e se pagam aqueles investimentos. E a gente vê essa mesma movimentação agora. Porque com a nuvem, com a era da internet aplicada a esse universo da internet das coisas, a gente tem um nível de processamento em nuvem absurdo que pode ser explorado. Sim. E aí você consegue trabalhar com volumes de dados, com volumes de informações, que você muda o perfil de atuação de uma planta. Uhum. E você ganha eficiências em níveis de porcentagem, a gente está falando de 20%, 30% em relação ao ganho de eficiência, dependendo do nível de operação. Até mais. Então, o que eu trago de recado para muitas indústrias, muitas pessoas que estão assistindo a gente às vezes, a questão da internet está muito atrelada a como você implementa, como você utiliza, como você faz. Assim como foi lá atrás a época de conectar localmente os equipamentos. E isso é fundamental, quebrar essas barreiras, por menor que seja o caminho que você está fazendo, porque você explora um potencial absurdo. E se as indústrias ficam para trás e ficam com medo de receio de trabalhar a nuvem, trabalhar a tecnologia, etc., às vezes o concorrente dele está fazendo. E aí ele vai ter um ganho de eficiência que vai se refletir no cliente final. Então é importante que a indústria esteja aberta à aplicação das tecnologias e de como outras formas de se aplicar aquela tecnologia e como a inovação não necessariamente roda num local. Hoje, com a globalização, com o nível de tecnologia que existe, você não pode ficar preso a um único ambiente. Você abrir esse caminho te traz um potencial de eficiência absurdo. E a gente tem no Brasil hoje um campo de melhoria muito grande. Tem muita eficiência a ser feita no Brasil ainda. E é importante que a indústria e todos os segmentos do mercado brasileiro vejam isso e procurem tecnologias, formas que eles possam atuar independente do momento. Como eu falei, tem indústria que está um passo atrás, está com equipamentos muito antigos. Então, começa com uma modernização, começa com uma troca de algum componente e vai evoluindo até você chegar no momento completo onde você tem todo o pacote aplicado. Mas é importante sempre dar esse primeiro passo. Eu acho que ele trouxe uma pauta interessante, Brunão, que acho que vale a gente estender um pouquinho mais aqui nessa discussão, que é a cibersegurança, né? Por que as empresas e as indústrias têm receio, muitas vezes, de trabalhar com a nuvem ou estão testando esse modelo mais híbrido? Acredito que o futuro ele seja essa mescla, né? Mais do que 100% uma coisa ou 100% outra, mas ter essa dinâmica, né? De ter aplicações locais e de ter aplicações na nuvem, né? Da onde vem esse receio, muitas vezes, pela nuvem? E por que é importante a gente disseminar essa mensagem, esse olhar sobre cibersegurança? O receio é muito importante. O receio é muito importante. Porque quando você tem receio, quando você está preocupado, né, de colocar alguma implementação, você olha vários fatores. Você
toma muito cuidado na hora de fazer a implementação da tecnologia daquela solução. De onde que vem esse receio? Muito do que a gente vê no mundo, né? Muitos ataques hackers, invasão de sistemas, sequestro de informações, e isso acontece. Só que o grande ponto, e que eu sempre reforço quando eu estou discutindo junto aos nossos clientes, é que todos já estão conectados. Todos já estão conectados. Todas as empresas estão conectadas de alguma forma. Seja para mandar um e-mail, mas você está conectado. Exato. Então, o risco, ele sempre vai existir. Sempre. O importante é que você atue de uma forma que você consiga mitigar esses riscos. Então, você vai colocar um e-mail, lógico, você precisa mandar e-mail para outras empresas. Você precisa fazer compra, você precisa vender. Você precisa mandar e-mail, você precisa ter uma conexão com a internet, por exemplo. Só que como é que você faz isso? Você faz de forma segura. É a mesma coisa para o mundo da indústria. Você pode ter o receio, você pode ter a preocupação, sem dúvida, mas você também pode aplicar aquela tecnologia de uma forma segura, tanto para as pessoas da sua empresa, quanto para o processo que aquela empresa tá atuando. Então, assim, a cibersegurança, ela é um ponto de ser analisado, tomar cuidado, mas, na minha opinião, e na opinião da Schneider, não pode ser um bloqueio. Você não pode deixar de atuar em termos de inovação ou de tecnologia, ou de expandir onde você pode melhorar a atuação da tua planta, porque você não quer conectar. Você tem N formas de se conectar. Você tem N formas de fazer a mesma inovação. Então, o receio é importante, o receio é fundamental, só que às vezes... Eu vou só trazer um exemplo bem rápido, que eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Que eu já vi empresa me falando que, não, eu não vou conectar nada. Nuvem é muito perigoso, não, de jeito nenhum, não dá para fazer conectividade de equipamento. Pô, beleza, vamos fazer uma visita, vamos conhecer e tudo mais. E aí, quando a gente foi na visita, podia entrar com um pendrive dentro da plan, podia acessar com um cabo de rede, podia acessar tudo, conectar. Então, se estava tão preocupado em fazer uma conexão de um equipamento com a nuvem para fazer uma análise de dados, de informações, e se esqueceu do básico. Às vezes alguém chega lá, espetar um pendrive no equipamento e coletar todas as informações. Se o firmware daquele equipamento não está atualizado com as questões de cibersegurança daquele equipamento, você não protege as pessoas entrarem com um componente de coletar dados, você está correndo muito mais risco de você conectar um equipamento à nuvem. E muitas pessoas, muitas indústrias não avaliam por esse prisma. Pensam que eu corro perigo se eu espetar esse cabo aqui. E, na verdade, não é só assim. Não é só assim. Assim como a inovação, a tecnologia, os produtos envolvem todo um ecossistema e principalmente as pessoas, a cibersegurança também. Então, se você não tem um contexto de segurança, não interessa que você não está conectado à nuvem, porque no final do dia você está. Talvez você não esteja olhando todos os caminhos que você está correndo risco. E aí é onde você mais está correndo risco. Que, de novo, se você não conhece, se você não mede, se você não sabe o que você está fazendo, você está exposto. Então, a cibersegurança, ela é ampla. Ela não é só conectar a nuvem e a partir daí estou correndo risco. E é importante até ressaltar que hoje a Schneider, dentro da estrutura de serviços, é um serviço que nós prestamos também, de cibersegurança para os nossos clientes. Então, às vezes, um cliente não sabe por onde começar a analisar o momento de cibersegurança da planta dele. Nós podemos fazer uma consultoria onde nós analisamos isso e o ajudamos a entender onde você precisa atuar, onde você corre mais risco para o seu processo, para as pessoas, para os seus lucros, para os seus resultados. Então, a partir daí, vamos imaginar uma história. Eu começo analisando um momento de cibersegurança. A partir daí, eu entendo onde eu consigo inovar de forma segura. E aí eu continuo melhorando a minha planta, aumentando a segurança dela. Então eu tenho mais eficiência, mais segurança. E aí vamos pensar nos investidores. Onde você prefere investir? Numa empresa que está inovando, está trazendo tecnologia com segurança, ou numa empresa que está parada no mercado sem trazer nenhuma mudança no modelo de atuação dela? E sustentável. E sustentável. E aí você trouxe a palavra mágica. Porque quando você traz a sustentabilidade em cima disso tudo, você está pensando numa eficiência como um todo. E aí vai exatamente no que a Cláudia comentou. A sustentabilidade sai só do momento do meio ambiente. Não é só isso. É muito mais do que isso. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, de segurança, de pessoas, e voltando no comecinho, no IoT, está tudo conectado. E a gente, como área de serviços, e com esse pilar de serviços digitais, nós atacamos exatamente esse ponto. Onde eu posso melhorar com segurança, trazendo maior eficiência, e no final do dia eu vou pontuar a sustentabilidade. E aí eu alimento um ecossistema que melhora o planeta. É pra gente no final do dia. E é isso que é importante que a galera que está assistindo a gente entenda, que o tema de sustentabilidade para a Schneider
Não é um tema de eu vou parecer bonito, vai combinar com o verde do logo da Schneider para que a gente consiga fazer uma história mais bonita. Não. É uma entrega de resultados que está muito atrelada a como o mercado está avançando em termos de tecnologia e o quanto as pessoas esperam em termos de consumo. Cada vez mais as pessoas querem um consumo onde elas tenham um conforto, um ambiente legal para que ela tenha aquele consumo, compra online, eu quero clicar nesse botão e eu quero receber minha compra, por exemplo. Só que para isso você tem que ter um servidor, você tem que ter um data center, você tem que ter um sistema todo em funcionamento. E para manter esse ecossistema em funcionamento, o EcoStruxure da Schneider entra como um mediador desse caminho. Independente do momento que a indústria está, independente do momento que o data center está, independente do momento que aquele prédio, aquele hotel, aquele hospital está. Então, essa evolução atua em conjunto dos clientes com a Schneider e os parceiros da Schneider executando tudo isso. E aí você tem uma movimentação que leva o mundo para um lugar melhor. E esse é o grande objetivo no final do dia. Muito bom, pessoal. Quero agradecer muito, foi sensacional esse bate-papo, consegui entender muita coisa, tirar muita dúvida que eu tinha também. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima, então, né? A gente que agradece, né, Vitor? É um prazer estar aqui com vocês, foi um papo ótimo. E, mais uma vez, estamos à disposição. É isso aí, Gi, Brunão. Obrigado pelas perguntas, foi muito legal o papo. Me diverti, eu gosto de falar dessas coisas, claro, também. A gente adora conversar sobre essas coisas, então, um prazer imenso. Agradecer a todo mundo que está assistindo a gente também. Bom, é isso também, gente. Queria agradecer vocês pelo tempo, pela disponibilidade, pelo papo que foi super esclarecedor. Obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente em casa. Obrigada por participarem também ativamente. Então não esqueçam de compartilhar e ativar as notificações para os próximos episódios. Até logo. Valeu, pessoal. Valeu!